A inflamação, ela é boa por um tempo. Depois ela precisa acabar. Depois você precisa que esse processo inflamatório se resolva, vá embora, porque senão você não tem a cicatrização, que vai ser o passo seguinte da história. A cicatrização ou reparo tecidual. O reparo tecidual ele vai se desencadear na sequência do processo inflamatório para reorganizar aquele tecido, mas você precisa que a inflamação ela esteja solucionada e ela esteja resolvida. Para você resolver a inflamação definitivamente, você precisa eliminar justamente esse primeiro passo aqui. Se o início da história continua se repetindo, a inflamação vai se perpetuar. Por isso que é uma resposta tão ruim nós dizermos simplesmente que precisa de uma agressão para começar a inflamação. É claro que essa agressão ela acontece de uma maneira ou de outra, mas é mais que isso, e você precisa saber mais que isso para explicar para o seu paciente, para ter clareza do processo. Então essa agressão, ela acontece quando você bate na quina da mesa com a canela e começa a doer, e ato contínuo vai ter um pouco de edema ali, vai inchar, justamente porque você vai iniciar o processo inflamatório. Só que aí, aquela agressão ela foi instantânea, ela aconteceu por um instante e cessou. Você não tem a manutenção das coisas acontecendo ali, e não tendo a manutenção das coisas acontecendo ali, aquele pessoal que foi para lá, aquelas células que chegaram, deram uma olhada no ambiente, assim, viram que não tinha nada e acabaram vazando embora. Não ficaram lá. Por outro lado, se você tem, imagina lá o periápice dentário, imagina a gengiva inserida, que você está com o biofilme, ou lá no periápice você está com a polpa necrosada, continua tendo agressão. E aí você continua entretendo o processo inflamatório. E como isso acontece então? Acontece que você tem esse cara lá presente na célula, presente no tecido, essa célula lá presente no tecido, que é uma célula que você já olhou 2.000 lâminas, brincadeira, né? Mas você já olhou algumas lâminas de microscopia na faculdade, viu imagem em congresso, viu no pós, e você não enxerga essa célula. Esse é o problema. Como é que você vai lembrar de alguém que você não vê? Como você não enxerga essa célula no tecido, você acha que ela não existe. E aí a gente fica com aquela resposta inocente, aquela resposta simplista de dizer que a inflamação começa simplesmente pela agressão e, na verdade, é um pouco mais que isso. Por que você não enxerga essa célula? Por que ela está lá escondida? Na verdade, ela não está escondida. Acontece que as lâminas de microscópio, normalmente, elas são coradas com os mesmos corantes, hematoxilina e eosina, e não é todo mundo que gosta deles. E essa célula é uma célula que não gosta deles. Então, quando faz a lâmina, ela não é pintada. Ela não pega o corante, nenhum deles. E se ela não pega nenhum dos corantes, ela não aparece. Ela fica, digamos assim, camuflada lá no meio do tecido. E a gente, então, com o passar do tempo, acaba esquecendo, não lembrando, não sabendo que essa célula existe. O fato é que essa célula ela está cheia de granulações aqui dentro dela. E isso foi descrito. Tem muito mais que isso, né? Vamos botar só algumas aqui. Essas granulações, quando foi observado pela primeira vez por um pesquisador alemão lá, utilizando outras técnicas de coloração, ele pensou que isso fosse coisas, substâncias, que a célula tivesse fagocitado. E achou então que isso aqui eram inclusões no citoplasma dela, resultado da fagocitose. Só que não era. Na verdade, isso que ela tinha aqui dentro são pacotes de enzimas. Enzima é mediador químico. Esse mediador químico que está ali dentro, ele já está produzido, ele já está sintetizado. Por isso que você consegue começar a inflamação tão rapidamente, tão logo a agressão, essa infâmia, aconteça. Porque o primeiro mediador químico do processo inflamatório, ele não é produzido para aquela reação, ele já está fabricado dentro da célula e disponível. Então, o que acontece com essa célula aqui? Acontece com essa célula aqui que quando você tem alguma proteína livre disponível, e de onde é que vem proteína livre? Ah, agora sim. Agora veio da agressão.
Pode ser da pancada, pode ser da bactéria que acabou destruindo o colágeno ali, mas gerou um pedaço, um fragmento de proteína que não está conectado a nenhum tecido, formando nenhuma estrutura. Você só tem proteínas livres no corpo humano dentro da corrente circulatória. Fora, no tecido, não existem proteínas livres que não estão conjugadas. Aí, essa proteína livre que está ali, por causa da agressão, ou por causa da bactéria que entrou ali, ou do vírus que entrou ali, ela vai bater na parede dessa célula aqui. E essa célula explode. Ela é muito volúvel. E quando ela explode, ela libera esse mediador químico aqui por meio. Mas olha só, tem muito dessa célula. Tem bastante. A cada distância você vai ter alguma dessas células e dependendo da quantidade de proteína livre que ficou disponível ali, que foi gerada, você vai ter muitas dessas células explodindo simultaneamente. E aí você vai lavar o tecido em torno delas ali com o mediador químico, com esse mediador químico. Se você entendeu isso, você entendeu o início da dinâmica do processo inflamatório. E você entendeu como é que é essa história da agressão. Agora que você sabe como é o mecanismo, você sabe como a coisa se desenvolve, vamos botar nome nesses artistas, que até agora a gente não disse. Esse cara aqui, então, o alemão lá que descreveu ele, achou que era uma célula de fagocitose. E por isso, achou que ela estava cheia, repleta. E botou o nome, então, de mast cell. Esse cara aí, em português, a gente chama de mastócito. Então, o início da inflamação não começa com aquelas células que estão lá dentro da corrente circulatória e tal. Não, começa com esse cara, que ele mora em todos os tecidos, ele é uma célula natural, habitante do tecido conjuntivo, ele está fixo no tecido conjuntivo, é lá que ele vive a vida dele. E quando uma proteína dessas bate, qualquer uma, ele explode e libera, porque já está pronto, o primeiro mediador químico do processo inflamatório, que é a histamina. Quando você descobre um mediador químico, uma enzima, uma proteína, seja lá o que for, proteína não, mas quando você descobre uma citocina, um mediador químico desses, acaba se descobre um e aí começa a puxar, né? Os caras vão pesquisando, e aí acaba descobrindo mais um monte. E aquele um aí você tem que dar número, dar letras e tal para poder identificar. Com a histamina não foi diferente, então ficou a histamina H1, H2, mas isso não importa nesse momento. Importa